Ao vivo? Aos vivos! Boa noite, galerinha! Muito axé, muita luz, muito boa noite pra você. Você de Conceição do Canindé, você de Santa Cruz do Piauí, você de São Francisco do Piauí, aqui com a tia Valdene, fazendo interpretação na forma de Libras, e a tia Socorro daqui a pouco. Alô você, alô Holândia, alô galera de Conceição do Canindé, boa noite, Lagoinha do Piauí, boa noite, você que nos assiste pela plataforma, pelo YouTube, você que está na sala de aula aí com o professor, vai botando aqui, estamos com o professor aqui, X, nossos alunos são Y, tchau, tchau, tchau. E aqui a bicha tá tendo vida própria, ela tá rodando sozinha, tia. Não fui eu não. Galerinha, agora a independência do Zé Uá, rapaz, olha aí. Nós vimos a independência do Brasil, dá para você fazer um paralelo com a independência deles, vai ser um pouquinho diferente da nossa, a independência do Zé Uá. Analisar os fatores contribuintes à independência dos Estados Unidos. Ah, papai, é mesmo? É, os eventos ocorridos para a independência do Zé Uá, Estados Unidos da América. Coloquei aí já essa imagem com o presidente George Washington, e aí eram 13 estrelinhas, porque eram 13 estados, antigas colônias, agora são 13 estados. Notadamente, na realidade vai ter algumas diferenças. Primeiro, que o território da América Inglesa surgiu no cenário de rivalidade com a Espanha era dona daquela parte. Vou botar aqui o Tratado de Tordesilhas, ó. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Essa parte pertencia a Portugal. E todo o restante pertencia a quem? A Espanha. E a Inglaterra não respeitava Tordesilhas. A Espanha não ligava muito para o território onde hoje é os Estados Unidos. E os ingleses estavam doidinhos lá, ó. Ah, papai, doidinho por isso daí. Devido às revoluções inglesas do século XVII, perseguições políticas, religiosas, muitos ingleses vieram fazer a América, no sonho de prosperar. Então, aos pouquinhos, nós vamos ter a presença de colonos ingleses ocupando o território que hoje são os Estados Unidos. Então, só estou colocando para você um geral para você ver como é que passou a ter a presença de ingleses onde hoje são os Estados Unidos, se aquele território pertencia, pelo Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha. Eita, rapaz. Aí nós vamos ter a dinastia dos Tudores, com o meu amigo Henrique VIII, o homem das 6 esposas. Ele criou a igreja anglicana. E a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth foi ela quem favoreceu o início da colonização inglesa. Tanto que na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, tem um estado em homenagem a ela, a Rainha Virgem. A Rainha Virgem. Como é o nome do estado? Virgínia. Ah, de novo, Virgínia. Era o estado da Virgínia, homenagem a Elizabeth I. Tá aí a chegada dos puritanos, dos ingleses, o Mayflower. E tô colocando um mapazinho. Ah, deixa eu passar aqui a linha de Tordesilhas de novo, ó. Tordesilhas aqui, ó. Essa parte pertencia a Portugal, a outra parte pertencia à Espanha, mas a Espanha se dedicou a explorar o território asteca, os mexicas, e o Império Inca. Ela não ligou muito para o território da América do Norte, não, viu? Por isso a presença de ingleses. Nós vamos ter uma divisão do Norte, divisão melhor não, uma diferença das colônias do Norte, e ainda hoje tem essa diferença, viu, galerinha? Para as colônias do Sul, o Norte eram protestantes, puritanos, pequenas propriedades, produziam para o próprio consumo.
o trabalho era livre, a produção era voltada para o mercado interno e resultou no desenvolvimento do território. Olha aí, ó, uma casa típica dos colonos dos Estados Unidos. Ah, papai! Uma casa típica dos colonos ingleses no norte. No norte. Perfeito? No norte. Boa noite você de São Gonçalo do Gurgueia. Boa noite São Francisco do Piauí, Conceição. Agora eu vou mostrar as colônias do Sul. E você vai perceber que as colônias do Sul são parecidas com o Brasil, olha. Católicos, grande propriedade, plantation, plantation, monocultura, latifúndio, escravidão e exportação. É a mesma coisa do Brasil. Produzir em larga escala um produto para ser vendido lá para fora. Então montou uma sociedade aristocrática, preconceituosa, com economia voltada para o mercado externo. A outra era para o mercado interno. E isso cria uma dependência em relação à venda dos produtos lá para fora e à compra de gêneros industrializados que vêm de fora. Então, eu estou mostrando uma imagem para você, uma plantação de arroz na Carolina do Sul, tradicional produtora de gêneros tropicais, vamos dizer assim, tropicais. Daí a chegada do Mayflower, protestantes, vindo em busca de uma oportunidade de vida, fugindo das perseguições na Inglaterra, e a chegada de escravizados. No geral, a gente vai dizer que as 13 colônias inglesas, ainda não é Estados Unidos não, não tinha um governo central como tinha no Brasil. No Brasil, a capital era o Rio. Lembra da nossa independência, que a capital era o Rio? Lá nos Estados Unidos não havia uma capital. Cada colônia tinha o seu próprio governo, self-government. Havia certas liberdades, haja vista que a Inglaterra não conseguia controlar de lá aqui, velho. Certa liberdade religiosa também, tanto que você vê protestantes e católicos no sul, protestantes no norte. E vai resultar num desenvolvimento econômico e os Estados Unidos se transformar na terra das oportunidades, atraindo cada vez mais colonos ingleses. Então aí está um geralzão, vamos dizer assim, da colonização inglesa no que hoje você chama de Estados Unidos. Perfeito? Vou deixar um real aí na tela para a galera fazer o print. De boa? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Ó. As 13 colônias gozavam de certa autonomia em relação à Inglaterra, tinham o seu próprio governo, que os colonos escolhiam. Os problemas na Inglaterra resultaram em um menor controle sobre essas colônias. O crescimento do comércio vai ser substancial, interligando Europa, América e África. No norte, pequenas propriedades e no sul, grandes propriedades. E a Inglaterra vai passar a querer controlar as 13 colônias.
Esse passar a querer controlar as 13 colônias é o que leva à famosa luta pela independência dos Estados Unidos. Então, o cenário das 13 colônias, como é que elas vão começar a lutar pela Inglaterra, contra a Inglaterra, em prol da sua liberdade, em prol da sua liberté. Vou passar. Self-government, o autogoverno das 13 colônias, é um predomínio de povoamento, o comércio interno vai se fortalecer, uma certa liberdade religiosa, não havia ouro inicialmente. Por isso a Inglaterra não quis controlar por completo, muitos viviam como se fosse, vamos dizer, na Europa, já visto que o clima era idêntico, mas infelizmente essa identidade do clima não permitia produzir gêneros que fossem muito aceitos na Europa. E aí, à medida que ocorriam guerras na Inglaterra, recebia-se mais ainda colonos e colonos e colonos. Então, está agora o território das 13 colônias recebendo um volume maior de imigrantes ou de ingleses que vêm fare América. Fazer a América. Perfeito? Guerra dos 7 anos. Eita, agora o negócio é engrossar. Guerra dos 7 anos. Foi um choque entre esses dois países, disputando alguns territórios no mundo. Que os ingleses venceram. A França entregou o Canadá para a Inglaterra. O Canadá hoje fala inglês e o francês, viu? E a Inglaterra, como teve um bocado de gasto nessa guerra aí, disse, ei, agora eu preciso que as 13 colônias paguem pelo custo da guerra. Ah, meu parente, nós gozamos de liberdade até agora, até um dia desse. Agora os caras vêm do dia para a noite querer abusar de nós, arrochar nós. Nós não aceitamos não, velho. Nós não aceitamos não. Eles estudaram as ideias iluministas. Eita, danado. Eles bebiam nas ideias iluministas? Rapaz. E agora a Inglaterra quer que os caras se submetam a eles. Paguem imposto aos ingleses. Nós não vamos aceitar, não. A realidade é essa. Então tá aí o cenário, depois da Guerra dos 7 anos, a Inglaterra vai querer fazer um arroxo. Vai ser a Revolução Americana, que os colonos vão dizer, nós não aceitamos um governo tirano lá longe, impor para nós um bocado de impostos. Na realidade, olha, vai haver um arroxo colonial depois da Guerra dos 7 anos. A Inglaterra, dizendo que estava em crise, decidiu cobrar impostos dos colonos. Lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, que vai proibir que os colonos, vai obrigar que os colonos comprem o chá apenas de uma empresa inglesa. Ah, meu parente, olha o tanto de imposto novo, não tinha nenhum até um dia desse. Hoje, até terminar a Guerra dos 7 anos, não tinha nenhum deles. Agora os caras criaram esse tanto do dia para a noite. Tá parecendo o Brasil, viu? Aqui na região das Minas, lembra? Região das Minas tinha o quinto, tinha o imposto captação per capita, tinha imposto literário, tinha derrama. Ih, rapaz. E eu estou lhe dizendo que agora, no território dos Estados Unidos, das 13 colônias, a Inglaterra está sendo dura, velho. Os colonos, coitadinhos, não vão aceitar, não. Eles vão dizer, olha, nós aprendemos com os iluministas que não podemos sofrer esses abusos, essas arbitrariedades. Nós não aceitamos, não, velho. Eita, rapaz. Meu rei, deixa R$1 aí na tela, por favor.
Perfeito, perfeito, beleza. Vamos lá. Então, eu estou dizendo, ó, vai haver um choque entre as 13 colônias e a Inglaterra. Por causa, a rocha. Os impostos, galerinha. Os abusos dos ingleses. E aí, aqui nas colônias, os caras bebiam nas ideias do Rousseau, de Voltaire, de John Locke, nas ideias iluministas. Então, começou a crescer um sentimento anti-Inglaterra, favorável a se emancipar dos ingleses. Meu amigo. Anti-Inglaterra, para se emancipar dos ingleses. Meu Deus do céu, foi sim, velho. Aí eu botei mais ainda, ó. Havia ainda o interesse da elite local, a burguesia, que eles diziam, ei, velho, nós já somos ricos, mas nós queremos ficar mais ricos com o poder político e sem ser explorado pela Inglaterra. Deu para ver o interesse, ó? E aí você tem um choque entre o desenvolvimento que havia até então e agora a Inglaterra, do dia para a noite, querer controlar os caras. Os caras dizem, nós não aceita, não. Eu aceito é nada, velho. Eita, tá criado um ambiente propício aí para as 13 colônias entrar em rota de colisão com a Inglaterra. É como se fosse o filho se emancipar do pai. Nós não aceitamos mais esses abusos da Inglaterra, esses impostos abusivos, a presença de tropas inglesas. Nós vamos pegar em arma contra a Inglaterra, vamos sim, viu? Boa noite, senhora Cláudia Teles. Boa noite, senhora Gonçalves, lá em São Francisco do Piauí. Boa noite, viu? Alô, Lândia Delmundes. Boa noite, Lândia. Deixa um real na tela aí, per favore, em italiano, per favore. Beleza, meu amigo Rafa, flamenguista. Olha, vai ter um evento ainda hoje, muito rememorado nos Estados Unidos, que vai ser uma revolta dos colonos contra uma empresa inglesa que era uma empresa que tinha um monopólio de vender o chá. Havia muita tradição do chá, o chá das cinco, que era uma tradição inglesa, mas só uma empresa inglesa podia vender. Então, um grupo de colonos se fantasiou de índios e fez o derramamento, extraviou o carregamento de 2 navios da empresa britânica de chá que chegava das Índias. A festa de chá de Boston. Rapaz, a Inglaterra ficou com raivinha, velho. Pense na raivinha. Fechou o porto de Boston, enviou mais militares ingleses para as colônias, mas isso aumentava o sentimento anticolonial propagado pelas ideias iluministas contra a Inglaterra. Meu amigo, a festa do chá de Boston, The Boston Party, a festa de chá de Boston. E aí, evidentemente, que a Inglaterra arrochou a rocha, pois os colonos resolveram se reunir no primeiro Congresso Continental da Filadélfia e disseram, olha, nós não aceitamos essas leis intoleráveis e esses impostos.
E nós exigimos uma participação política aí na Inglaterra. Sem participação, não aceitamos tributação. Sem nós termos o direito de eleger deputados para o parlamento inglês, nós não aceitamos as leis que vêm desse parlamento. Nós não vamos reconhecer esse parlamento. Rapaz, olha o que os caras estavam dizendo. Só que a Inglaterra não aceitou a participação. 2 anos depois, teve o segundo Congresso Continental da Filadélfia. E lá, redigido pelo meu amigo Thomas Jefferson, a Declaração da Independência das 13 colônias. Eram 13 estados. Agora vão ser 13 colônias, inspiradas nas ideias de John Locke. E aí, as 13 colônias vão ganhar apoio dos inimigos da Inglaterra. De novo, os Estados Unidos ganham apoio dos inimigos da Inglaterra. E lá, François, a Holanda e a Espanha. E começa a Guerra da Independência. Fatality! Os colonos, com as ajudas que eu já lhe disse, versus as tropas inglesas. Fatality, galerinha. Fatality de arma, morte. Tchum, 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 tchum. Daqui a pouco, as 13 colônias vencem os ingleses, vão escolher o primeiro chefe do país, que vai ser o presidente da República dos Estados Unidos. Eu disse república, eu não disse monarquia. Os Estados Unidos estão inovando. Ao invés de ser governado por um rei, vai ser uma república presidida por um presidente. Ah, papai, quem era ele? George Washington, o comandante em chefe do exército que venceu os ingleses. Como é o nome? George Washington. Ah, tio, por isso que o nome da capital dos Estados Unidos é Washington, D.C., Distrito Colômbia de Washington. Alô, senhora Teles Gonçalves, lá em São Francisco do Piauí. Deixa R$1 aí na tela, meu rei. Perfeito, meu amigo Rafa, perfeito. Tá aí a famosa Declaração de Independência, 4 de julho, nessa tela bem de John Trumbull, Comitê da Redação da Declaração dos Direitos, Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Tá aí o meu amigo Thomas Jefferson, liderando esses gentlemen que estão fazendo o acordo de assinar a declaração, tornando os Estados Unidos independentes da Inglaterra. De boa? Então você teve nesse choque as ideias iluministas que falavam em liberdades e vinha com esse discurso, sem participação no parlamento inglês, não aceitamos os impostos de vocês. Massa, não é não? Sem participação, não aceitamos tributação. E as 13 colônias vão lutar em favor da liberdade e luta contra a opressão. O primeiro congresso não rompeu com a Inglaterra manteve as arbitrariedades e o segundo congresso, 4 de julho, Declaração da Independência, nessa evolução aí que você está vendo de influências externas
e de luta por conquista, autonomia, direitos e liberdade. É a terra da liberdade. Os Estados Unidos estão se emancipando da Inglaterra. De novo, as 13 colônias agora são 13 estados que se uniram nas Américas. Eram colônias separadas, agora são estados que se unem nas Américas. Perfeito? Tá aí os navios ingleses vão enfrentar navios franceses, os franceses vão ajudar os colonos dos Estados Unidos, os colonos a vencer a Inglaterra. Tá aí meu amigo George Washington, tá aí o primeiro congresso, a data da independência dos Estados Unidos. Tá aí a primeira Constituição do Zé Uá, velho. A primeira e única, ela está vigente até o ano de 2022. Portanto, ela tem 235 anos. É mesmo, é a mesminha, olha aí, ó. Nós, o povo dos Estados Unidos, massa, velho. Nós, o povo dos Estados Unidos. É. Os Estados Unidos se transformam numa república com 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, presidente da república eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito, a autonomia dos estados, o direito à liberdade, à prosperidade, à felicidade, a igualdade de todos perante a lei, olha as novidades, a garantia do direito à propriedade e o voto no início era censitário. Olha o tanto de elementos que você tem da Constituição dos Estados Unidos e que em muitos países no mundo ainda não estão vigentes. Ainda não estão vigentes. Todos os cidadãos são criados iguais e são dotados por Deus de certos direitos fundamentais e inalienáveis. O direito à liberdade, o direito à vida, o direito à propriedade. Nós, o povo dos Estados Unidos, top, velho, top. Tio, é a mesma Constituição deles na atualidade, a mesminha. A mesminha. Veja como é um país que teve uma estabilidade política. Estabilidade, povo. De boa, não é instável, é estável. Deixa R$1 na tela aí, meu amigo grande autoridade flamenguista, Rafael. Beleza, de criança. Beleza, povo. Vamos lá. Olha aí, George Washington cruzando o Delaware, nessa tela bem aí, comandando as tropas. Trilhando uma das mais sangrentas lutas pela própria liberdade. A bandeira pela independência foi levada por patriotas do norte a sul das 13 colônias e resultou na conquista do território e na expulsão dos ingleses. Esse evento influenciou os incríveis acontecimentos que vão dividir as eras. Vai marcar depois a Revolução Francesa, que é uma temática que nós vamos ver, viu? Na realidade, a independência dos Estados Unidos contra um governo considerado opressor vai servir de exemplo na Revolução Francesa, viu? Primeiro Congresso e o Segundo Congresso, a Declaração da Independência e a Guerra, aqui é um resumo, ó.
A Constituição dos Estados Unidos é um resumo, e o que a Constituição estabelece até a atualidade é um resumo. Perfeito? A independência, um sentimento anti-britânico e antimonárquico. As ideias iluministas que garantiram o direito de rebelião ajudam o interesse dos franceses, dos espanhóis e dos holandas, inimigos da Inglaterra, mas principalmente os franceses, com o Marquês de Lafayette, por exemplo. A Constituição dos Estados Unidos, vigente até hoje. É mesmo, 235 anos. Então, você vai dizer que é um país que tem uma democracia consolidada, né? Aqui no Brasil, a nossa tem 34, 10%. Vai ser implantado o federalismo, deixa eu botar maior, e vai se transformar num exemplo de revolução para nós, tanto que daqui a pouco vai ter a Inconfidência Mineira, e os inconfidentes mineiros vão se espelhar também na independência do Zé Uá. É mesmo, velho. Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga se espelhavam nos colonos americanos. Nos colonos americanos. Tinha alunos conectados aqui em São Francisco do Piauí. Marcilene, boa noite, Marcilene. Ailton, meu amigo Ailton. Emerson. Venilson, boa noite, Venilson, senhor Venilson. Alô, Edilberto. Diana não vou dizer que é mais hoje uma cantora de sucesso, mas era uma mega cantora de sucesso nos anos 70, 80, né? Diana. Fatalidade, o amor surgiu tão de repente. Lembra dessa música, tia? E não, tia. Meu Deus do céu, vou procurar outra música da Diana para ver se eu lembro. Qual? Ó meu amado, por que brigamos? Eu acho que a Diana era casada com Odair José ou era com Fernando Mendes. Ei, brother, Rafael, vê bem aí com quem era casada a Diana. Momento cultural no canal Educação. Fuxico, viu? O nome disso aqui é Fuxico, viu? Eita, rapaz. Deixa eu ver mais. Vinícius, alô, meu amigo Vinícius, Vanessa, Pedro, Macildo. Boa noite para a galera aí com Cláudia Teles. Boa noite, galera de São Francisco do Piauí, terra boa, viu? São Francisco. A Diana, cantora de brega. Odair José. Aí largou, tia ele. É por isso que o Odair José tem aquelas músicas de sofrência, viu, tia? O Odair José tem umas músicas de sofrência. Era casado com a Diana. Esses cantores assim têm umas vidas muito libertinas, né? Às vezes. Eita, rapaz. Vamos lá, povo. Vamos para frente? Vamos para frente. Atividade de casa. Atividade de casa. Aponte ideias iluministas. Ixi, Maria, é difícil, viu, essa questão.
que influenciaram a independência dos Estados Unidos, as 13 colônias inglesas. Rapaz, o que foi a festa do chá de Boston? A festa do chá de Boston. E explicar o que foram as leis intoleráveis. O que determinava o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Ah, papai. Segundo Congresso Continental da Filadélfia. E você apontar alguns aspectos da Constituição dos Estados Unidos. Eu já lhe disse que ela é a mesminha de hoje. Nós tivemos algumas leis que foram modernizadas, né? Mas basicamente é a mesma, é uma república federativa, presidencialista, tem um Congresso Nacional, tem a Suprema Corte. Porque afirma-se que a independência dos Estados Unidos insuflou as revoltas anticoloniais nas Américas, incluindo no Brasil, olha. Incluindo aqui no Brasil, na terra tupiniquim. De boa? Meu rei, vamos deixar aí 2 minutinhos para a galera tomar nota aí na tarefinha de casa. Atividade de casa. Vamos lá, vamos lá. Ao longo da história da humanidade, as perseguições aos opositores dos regimes políticos despóticos têm sido a marca de várias sociedades. No século XXI, as guerras, a intolerância religiosa e étnica, e principalmente as desigualdades econômicas que separam os países ricos dos pobres, acabam forçando grandes contingentes de população a mudar de país e de vida. Na Idade Moderna, no século XVII, uma região do planeta serviu de abrigo para uma população que era expulsa dos campos e perseguida por conflitos religiosos e políticos. Expulsa dos campos era uma política na Inglaterra chamada cercamentos. E as perseguições por causa das revoluções inglesas. Qual foi a região que passou a receber e ser um abrigo para esses perseguidos e expulsos? É questão boa, viu?
qual foi a região que passou a ser um abrigo nos anos 1600, um abrigo para os perseguidos pela política e pela sua religião na Inglaterra. Já vou botar aqui que foi a América do Norte. Foi a América do Norte e as famosas 13 colônias inglesas. Letra D de danadinho na questão 8. Letra D de danadinho na questão 8. Vamos para a próxima. Na Idade Moderna, o processo de colonização europeia das regiões do continente americano não foi uniforme. Pode-se distinguir em áreas de não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois. Coisas muito. Você vai ver. Olha, nós tínhamos colônias de exploração baseada na escravidão e na grande propriedade agrícola e colônias de povoamento. Você pode dizer como exemplo de colônia de exploração o Brasil e pode dar como exemplo de colônia de povoamento o norte das 13 colônias que futuramente seriam os Estados Unidos. Letra B de bola na questão de número 9. Letra B de bom aluno. Beleza, beleza, beleza. Para fechar, estabeleceram-se ali pequenos proprietários que produziam a princípio para a sua subsistência, pouco a pouco para as plantações escravistas ao sul do território e para as áreas das Antilhas. A produção não foi atípica de plantation, mas diversificada, madeira, cereal, manufatura, o que é mais importante, os lucros tenderam a se concentrar nas colônias. O texto identifica a colonização francesa, portuguesa, espanhola, holandesa? Não. É a colonização inglesa na América do Norte. Aqui, principalmente, as colônias de povoamento. Letra B de bom aluno na questão de número 10. Encerrando, né, tia? Está encerrando a aula de hoje. Deixando um cheiro na caixa do oi. Até a próxima semana. E ó, tchau, tchau, tchau. Valeu, galerinha. Cheirinho, cheirinho. Tchau, tchau.